Olá pessoal, Nelson Fuirini, numa aula Pontos Importantes, tá? Do conjunto de aulas curtas sobre pontos importantes. Essa aula aqui, ela se encontra no módulo de termoterapia, né, no módulo 2, a aula completa. Aqui é um resumo que eu estou fazendo, para mostrar a importância do equipamento, a importância de você, quais são os pontos importantes que você tem que entender para poder ter o mínimo de tranquilidade para manusear um equipamento como esse. Então, hoje é pontos importantes para calibrar um equipamento gerador de ondas de choque, ou shock wave, ou assim que no Brasil, TOC, tratamento de onda de choque. Tá? É um equipamento novo, é um equipamento ainda relativamente caro, os bons equipamentos são relativamente caros, mas existe esquema de aluguel para você não, ou leasing, uma série de coisas. É um equipamento muito interessante, com alguns recursos bastante potentes, mas vamos dar uma olhada aqui e ver o que interessa para a gente em ondas de choque. Então vamos lá. Primeiro, os equipamentos de onda de choque, TOC, podem ter sistemas eletromagnético ou eletropneumático, com características radiais, ou radial, ou com característica radial. Nós temos dois tipos. Nós temos o focal, que é fazer lipotripsia, e o radial, que são modulados, né? Tem uma diferença aqui entre os dois. É importante saber isso aqui agora. Então vamos lá. Temos dois tipos de onda de choque, TOC. O focal, emissão focalizada, necessita de anestesia, usado em urologia, por exemplo, quebra de cálculos renais, litotripsia, foi aqui que nasceu a onda de choque. Na ortopedia, rupturas de calcificações importantes, mais profundo em comparação com os radial, ou com o radial. Então veja, o radial não necessita de anestesia. Ele é modulado, né? Ele é em burst, né? Em pacotes, né? Ele não é contínuo, ele é pulsado, né? Ação mais superficial que o focalizado. Ele pode atingir de 1 a 3,5 centímetros de profundidade. É o que a gente usa hoje na área da fisioterapia. O focalizado fica mais para a parte clínica, né? E o radial no mundo inteiro está crescendo, né? Bastante a sua utilização, os trabalhos. A gente tem recebido muito trabalhos novos usando o onda de choque de forma radial, que eu acho que a área da fisioterapia é o radial mesmo, tá? Continuando. O equipamento de onda de choque radial apresenta controles fundamentais. Então, aqui que está o coração da coisa, né? Você tem um controlador de números de pulso por ponto. Então, você trabalha com 100 pulsos, 200 pulsos, 300, 400, no ponto, né? No local, né? Aí você tem a frequência desses pulsos, que varia de 3, 4 Hz até 15, 20 Hz, né? Pulsos por segundo. Aí você tem o controle da intensidade da pressão do pulso, né? Em bar ou em milijoule por milímetro quadrado. Tá? E você tem um mostrador do número de pontos totais na aplicação. Então é comum você fazer, por exemplo, ali 10 pontos na área de interesse com 200 tiros por ponto, né? Então o que acontece? 10 pontos 200 vai fazer 2.000 tiros, pontos, né? No ponto. Ou nos pontos, vamos dizer assim. Você tem 10 pontos para preencher uma área necessária e você vai disparar 200 tiros de ondas de choque em cada ponto. Então, o total de tiros, né, vai ser 2.000 pontos, 2.000 tiros em 10 pontos. Então, isso aqui é importante, isso é que o fisioterapeuta tem que se ater, porque toda a dosimetria está embasada em número de pulso por ponto, frequência desses pulsos, a intensidade do pulso e o total de pulso aplicado. É aqui que você vai fazer a calibragem do seu equipamento. Ok? Aqui uma tabela sugestiva de intensidade de tratamento de ondas de choque.
Qual a energia mais indicada? Focalizada ou ondas de choque radial? A focalizada é um tipo de aparelho e a radial é outro tipo de aparelho. Reação potencial de célula. Então, ele vai, tratamentos, nossa aqui, né? Tratamentos de dor, de inflamação, de circulação, vai até mais ou menos 0,7, tá? Mais ou menos aqui, não chega a 0,8 milijoule por milímetro quadrado. Em litotripsia, ele passa de 8, vai para 0,9 muitas vezes, né? É usado para litotripsia, já são as ondas de choque focalizada. E osteoterapia chega a passar de 1 milijoule por milímetro quadrado, que são também ondas de choque focais. Tá? O nosso está aqui, tá? Nós vamos trabalhar em ação anti-inflamatória, analgésica, melhora da microcirculação, relaxamento muscular. Nós vamos trabalhar nessa faixa aqui, em milijoule por milímetro quadrado. Não vai passar de 5, se quer saber a verdade, né? Nós vamos ver aqui. Ó. Então, veja. Terminologia de onda de choque. Os nomes, né, que você vê por aí, cada dia vira um circo. Baixa energia de ondas de choque. Eu estou usando baixa energia de onda de choque. Ou terapia radial de onda de choque, que é o mais racional. Terapia por pressão pulsada. Pouco usado, vê por aí, muito pouco. Terapia de ondas acústicas. Não vai pegar. Ultrassom também é acústica. Não vai pegar. A energia. Então, eu uso e percebo que vai melhor dentro da ortopedia os pneumáticos. Então, a dosimetria deles é em bar, de 1 bar até 5 bar, tá? Ou seja, de 0,15 a 0,47 milijoule por milímetro quadrado. Então, se a gente voltar no slide anterior, desculpa, no slide anterior, olha aqui, ó, ele colocou tratamento de dor até mais ou menos 0,73 milijoule, né? Dificilmente nós vamos usar isso, né? A gente não usa mais que 5 bar. 5 bar vai dar aqui 4,47, 4,46. Mais ou menos aqui nós vamos trabalhar em pneumáticos, né? Uma dosimetria mais específica. Então tá aqui, ó. Então em bar, né? Aqui já é quando a gente usa equipamento eletromagnético, ele é medido em milijoule por milímetro quadrado. Então, aí também a gente não passa muito de 0,5 aqui, não. Tá? O início da terapia de onda de choque ocorreu, foi a litotripsia. A litotripsia que desencadeou. O pessoal que usava muito a litotripsia, os pesquisadores perceberam que as áreas lombares ali, as áreas cricilíaca e tal, tinham uma ossificação intensificada nos pacientes que foi feito litotripsia. E notou-se que esse tipo de agente provocava estímulo na ossificação. Começou a pesquisa mais ou menos por aí. Na aula, lá no módulo 2, em termoterapia, eu falo bastante sobre a evolução, o histórico e tal, que é interessante ver aquilo lá. Então, aqui, sistema radial pneumático. Esse é o aparelho que eu uso. Tá? Isso aqui é uma pistola pneumática. Tá? Aqui é o disparador, aqui é o transmissor de energia. Aqui dentro tem uma bala, né, de titânio e ele funciona sob ação de compressão. O negócio é meio sofisticado. O projeto é acelerado por impulsos de alta energia cinética. Aqui, esse projeto mexe aqui, né? Ele sai daqui, bate nisso aqui, emite onda de choque. Esse impulso de projeto atinge o transmissor, que está aqui na ponta, vou mostrar todos eles, gerando uma onda de choque e propagando para o tecido corpóreo quando o emissor estiver em contato com o corpo do paciente. Tá legal? Tá encostado. Aplicando de longe não vai acontecer nada. Tá? Então esse é o equipamento que a gente usa já desde 2016 e 2017. Nós estamos fazendo pesquisas com esse equipamento aqui, já temos uma casuística bastante grande, e é mais um equipamento que vai preencher nosso arsenal de equipamento da eletrotermoterapia. Muito legal, muito legal. Continuando, forma de operação do equipamento. Então aqui, ó, primeiro, localização do ponto de interesse, usando inspeção, palpação e sinais propedêuticos. É importante você trabalhar
em cima, ponto, tá? Ou na periferia dele. Aplicação sobre a área, há necessidade de pôr gel sobre a área, né? Onde você vai encostar o canhão, é importante. E posicionamento do aplicador específico. Você vai ver qual você vai usar, tá? Qual tipo de aplicador você vai usar. Então, na verdade, essa aqui é a aplicação, os 3 pontos que você tem que prestar atenção para fazer uma aplicação de ondas de choque. Continuando. Benefício das ondas de choque radiais, tá? Redução da dor, relaxamento muscular, efeito anti-inflamatório e suporte da função circulatória fisiológica, vasodilatação e neovascularização do local. Então, isso aqui é uma coisa que nos ajuda muito, tá? Principalmente esse relaxamento muscular e a redução da dor, principalmente nessas contraturas musculares residuais, tal, é muito interessante. Aplicador radiais, focalizados e semifocalizados. Então, dentro dos aplicadores radiais, você vai escolher, né, diferentes aplicadores em diferentes indicações, em diferentes situações. Então, os aplicadores ou aplicadores de transmissores, né? Nós temos de 9 milímetros, usado em pontos de acupuntura, quem sabe, eu não mexo com isso, aplicação mais específica em articulações pequenas. Então, esse 9 milímetros usa em pequenas articulações ou pequenas regiões. O de 15 milímetros, o aplicador universal para todas as indicações. Então, o que a gente mais usa é o de 15 milímetros de diâmetro. E tem, né, o de 30 milímetros, é o aplicador côncavo para as áreas maiores e quando você tem uma alteração meio difusa. Então, você usa o de 30 milímetros, tá? Tá aqui os equipamentos. Esse daqui é o de 9, tá? Tá vendo? É pequenininho, né? 9 milímetros, né, de diâmetro, nem chega a 1 centímetro. Esse é que a gente mais usa, né? Que é o aplicador de 15, de 1,5, né? É um aplicador bom, interessante. Aqui, ó, esse é o aplicador. E aqui eu tenho o aplicador de 30 milímetros, tá? Ele é côncavo, né? E esse você vai trocando todas as ponteiras de acordo com a sua necessidade. Então, tem que entender um pouquinho de qual você vai usar, qual a melhor indicação. Então, ponteiros e aplicador de onda de choque pneumático, tá? E aqui eu tenho as ponteiras e aplicador de ondas de choque eletromagnético, que é esse canhão aqui, ele é diferente. Aqui eu tenho um côncavo, aqui um convexo de 1,5, esse côncavo de 2, esse é um convexo de 1,5, é um côncavo de 1,5, aqui é um convexo de 0,9, né? 1, aqui, ó, esse aqui, ó, é o convexo, côncavo, convexo, côncavo, e esse aqui é o maiorzão todos deles, ele tem 3,5, e é um convexo, tá? Convexo você vai focalizar, côncavo você vai dissipar, ok? Você vai, um abre, outro fecha, tá? Depende das suas necessidades, lá na aula eu explico tudo isso para vocês. Então, você vê que você tem 5 aplicadores, lá no outro você tinha também 5, 6 aplicadores. Isso você vai trocar os aplicadores, as ponteiras de acordo com a sua necessidade, tá? Então tem que dar uma boa estudada, é um bom recurso, tá? Aqui, ó, técnica de aplicação de onda de choque. Então aqui está aqui o paciente, que eu estou em cima de uma bursa trocantérica, né? Fazendo a aplicação. Técnica de aplicação ao redor da lesão. E 2, técnica de aplicação pontual sobre a lesão. Por que eu divido isso aí? Olha, tem umas manhas. Como esses aplicadores, né? Isso aqui, tem algumas aplicações dói demais, tá? É um martelinho batendo ali em cima. Muitas vezes, quando você tem um foco muito irritado ainda, né, com muita dor, você faz a aplicação ao redor. Então, técnica ao redor da lesão. Provoca um efeito mais analgésico, cerca de mais ou menos 500 disparos, e verificar a adaptação do paciente. Então, você faz, vamos pôr, por 5 pontos com 100 disparos cada ponto. Deu 500 disparos, tá? Aí eu vou reavaliar o paciente. Técnica pontual, ou ponto-chave, em cima da lesão. Área mais dolorida geralmente não se aplica mais que 1.500 disparos sobre essa área. Então,
você não vai, se você for fazer uma aplicação direta no ponto-chave e o paciente não tolerar, você não consegue fazer a terapia, porque dói muito. É hora de fazer ao redor. Você vai fechando até chegar no ponto. Uma epicondilite, né? Uma crônica já, lesão grave no epicôndilo, já com sofrimento tendíneo. Não vai em cima, principalmente em proeminências ósseas. Dói demais. Então você vai fazendo ao redor, a medida vai desenvolvendo, diminuindo a inflamação, diminuindo o quadro álgico, até chegar no ponto-chave. É a manha, né? Então está aqui uma bursite trocantérica, é isso aqui que a gente faz. Okay? Variantes da terapia de onda de choque. Intensidade de pulso. Olha, a maior parte trabalha entre 2 e 4 bar. Tá? 5 bar já é uma cacetada. Eu chego a ter aqui alguns pacientes de algumas lesões clássicas, 4,2, 4,3. Dificilmente você vai passar disso. Frequência de pulso de 5 a 15. Existem vários equipamentos no mundo. Eu tenho um equipamento que vai de 1 a 20. Mas, na verdade, a gente usa, né? Frequência de pulso de 5 a 15 Hz. Eu recomendo se variar durante o tratamento. Muitas vezes você começa com 5, vai para 7, volta, para não ter aquele vício da acomodação daquele estímulo. Né? Pulso por sessão, ele varia entre 1.500 pulsos a 6.000 pulsos. Quanto maior o tamanho da área, mais pulso, mais pontos você vai ter, mais pulso vai ter. Frequência da sessão, a cada 7 dias. Normalmente, em algumas situações, você consegue fazer a cada 5 dias. A gente faz na segunda e na sexta-feira. Tá? Mas, normalmente, a gente faz uma aplicação semanal. Tá? Número de sessões. Olha, de 3 a 6. Se você não teve bom resultado nisso aqui, reestuda e vai ver que tem alguma coisa errada nisso aí. Normalmente, as evoluções vão bem até 3 a 6 aplicações, número de sessões aplicadas. Tá, okay? Então, essa variante existe e é uma coisa bastante clara. Combinação de outros recursos, né? Por exemplo, o laser é o principal recurso que pode ser combinado com toque, tá? Você fazer a aplicação e em seguida fazer laser. Combina bem, tá? Combina muito bem. Temos analgesias, anti-inflamatória. Outra coisa que combina são as correntes interferenciais. Após a aplicação do toque, usar uma corrente interferencial também combina bem com o toque. Durante o período que se realiza a terapia de onda de choque, devemos evitar atividades físicas que envolvam aquela estrutura e estresse naquele tecido em tratamento, tá? Porque realmente é complicado. As lesões que vão para a onda de choque são lesões já em quadro de cronificação. Ninguém vai fazer onda de choque em fase aguda, numa tendinite, numa fase aguda, numa bursite. O paciente não aguenta, não dá certo. Você pode até fazer ao redor, para ir relaxando e tal, mas não foi feito para trabalhar em processos inflamatórios na fase aguda. Tá, ok? Observação. A TOC é uma terapia onde devemos avaliar o quadro inflamatório. Olha aqui. Evitando aplicar em fase aguda inflamatória, não dá certo, é complicado, o paciente tem doutor, piorou, fiquei mais sensível. Nessa fase, o grau de algia, muitas vezes, não permite o tratamento completo. O cara não aguenta, dói demais. Ou pega aí um esporão de calcânio, você dá um tiro em cima do esporão de calcânio. Tem cara que chega aí, põe 4 bar e quer bater uma fascite plantar. Ô, negada, bom senso cabe em qualquer lugar, né? Toma devagar com a dor, cara. Dado a intolerância do paciente, é muita dor, cara. Você tem que ajeitar para você evoluir o seu paciente sem sacrifício extremo. Senão você vai fazer anestesia, então você faz um focalizado. Os quadros mais indicados para a terapia de onda de choque são os que não evoluíram com outras formas de terapia física ou apresentam recidivas com característica de cronificação. Então é aqui que essa é a praia da onda de choque. Quer dizer, aquele cara, está aqui faz 3 meses, já tomei remédio, já fez infiltração, mas não melhora, quando eu forço piora, aquelas histórias que a gente está careca de saber. Então isso é uma coisa que a gente tem que, lá na aula eu explico mais detalhes, a história, a evolução, o efeito fisiológico, os efeitos biológicos, então está tudo lá na aula, no módulo 2, lá da termoterapia. Ok? É um bom equipamento, vale a pena estudar, vale a pena ver isso aqui, é interessante. Ok? Muito obrigado pela atenção, até uma próxima aula de pontos importantes.